né? Você Esse destacou e ela... quando você fala modelo baseado em conhecimento, É, você pode explicar um pouco melhor, só para a gente entender o contexto? sim, sim, sim. Ah, tá certo. É o modelo baseado em conhecimento. É o que você falou que acabou, né? Você disse assim, o chatbot acabou por causa do chat GPT, né? Eu não vejo dessa forma, pelo contrário. Ainda Né, eu falo existe... assim, eu falo, né, quando falo Não, acabou, eu quero dizer o seguinte, não, é que ficou mais difícil competir, entendeu? Não, você tem toda a razão, mas olha, ainda há casos de uso em que os chatbots, né, tradicionais, né, que eu estou chamando de baseado em conhecimento, são bastante úteis no sentido de atender a necessidade do usuário. A gente tem essas duas linhas, né, baseado em conhecimento e probabilístico. O que é baseado em conhecimento? A gente pode entender como mais baseado em regras, né, em que o que o chatbot vai entregar para o usuário. Tá cortando um pouquinho aí, não sei se está funcionando, mas é basicamente o seguinte, olha, você é uma empresa, você é uma organização, você não quer usar, tá ouvindo, tá, Jorge? Tá cortando seu áudio aqui. Jorge, dê um retorno aí, por favor. Não tô lhe ouvindo bem, Jorge. Será que é aí no seu? Mas vamos lá, vou seguir aqui. Se você pode me mandar uma mensagem aí no, deixa eu, está cortando um pouco. Assim, tá dando os cortes, tá cortando um Tá, pouco, mas a gente pode seguir em frente, né? Que aí, assim, a gente pode seguir em frente, qualquer coisa a gente vai, eu vou tá jóia, tá jóia, tá jóia. falando pra você, esse- Corta um pouco. Mas vamos lá. Então, baseado em conhecimento a gente pode voltar um pouquinho para baseado em regras, né? Se o usuário disser isso, eu falei aquilo, né? assim, O porque conhecimento, a eu acho que tem representação do muito, conhecimento, ela se desenvolveu esse um pouquinho, né? Com as tecnologias que a gente tem. Ah, esse baseado em regra, como você comentou, é aquele que você tem um conjunto de regras, né? Que era muito comum em bancos, né? Esses bancos virtuais tinha muito isso, né? Digita um ou faz isso, ele vai te direcionando, é isso, né? Você quer dizer, baseado em regra. Exatamente, exatamente. A modelar, esse baseado em conhecimento o conhecimento, ele é modelado e interpretado pelo computador de uma forma diferente de uma abordagem probabilística. O baseado em regras é a sua origem, né? A origem dos chatbots ali em 1960, Joseph Weizenbaum desenvolveu o ELISA, ele é baseado em regras. Ele fez um script Elisa, chamado não, Doctor com eu as tava vendo regras. Elisa hoje, né? O Elisa tava vendo ele hoje. Tô Pronto. precisando fazer uma publicação sobre ele. Elisa era legal. Pronto, então ele lá em 1960, mas ele já usava técnicas de processamento de linguagem natural para interpretar a entrada do texto, só que ainda não havia a definição, não eram técnicas avançadas, mas ele usava a tokenização, ele pegava a entrada do usuário e ele quebrava em palavras. Depois ele identificava dessas palavras quais as palavras mais importantes. Hoje, os modelos de LLM, né, os modelos de GPT, eles usam esse mecanismo também de importância de palavras. Só que lá em 1960 ainda não havia os recursos computacionais de algoritmos disponíveis, né? Então ele fez mesmo realmente uma lista de palavras, uma lista de importância de palavras e duas regras de decomposição e recomposição da entrada. Ele pegava a entrada do usuário, decompunha e depois recompunha e fazia o retorno, né? Então a gente tem esse chatbot baseado em regras aí representado pelo Elisa. Em 1980, os recursos computacionais se desenvolveram um pouquinho, então a gente já tinha XML, a gente já tinha, né, linguagem de programação de mais alto nível, e aí o AML, Artificial Intelligence Markup Language, já permitia que a gente construísse uma base de conhecimento para o chatbot utilizando o XML. Em 1980, os fundadores do AML queriam fazer com a AML o que o HTML é para o web, ou seja, você com a sintaxe XML, com pequenas tags, você construi um chatbot. Então, essa base de conhecimento é XML. Então, quando eu falo base de conhecimento, não é necessariamente baseado em regras e baseado em XML. É baseado numa representação que o computador consiga entender. Desenvolver um pouquinho mais, e a gente tem o uso de ontologias, né? Regras formais, web semântica. Então, quando eu digo baseado em conhecimento, eu estou me referindo a essa representação do conhecimento formal, formalizada. A abordagem estatística, né, se provou bastante útil.
e está no hype, mas não quer dizer que a baseada em conhecimento ela parou. A tecnologia é muito dinâmica, né? Só que hoje a gente tem essas duas ferramentais para atender a necessidade de negócio do cliente. O Porque teve cliente... uma. Pode Teve falar. uma coisa que eu explorei, tem uma coisa que eu explorei no meu artigo, né, que eu escrevi um artigo, o artigo se chama Snake Chat, né? Snake Chat é um chat para conversar com modelos de visão computacional baseada em serpentes, né? Eu modelei as serpentes, coisas e tal, amplificação. E uma coisa que eu coloquei na introdução é que existem esses modelos que as coisas mudam tão rápido que o artigo já ficou desatualizado, de certa forma. Então, assim, tinha aqueles modelos de tarefa, né, que é o function calling, né, que é quando você tem um modelo de ChatGPT que chama funções. Então, o modelo vai executando funções e vai chamando. E tem um chat que, quando o ChatGPT começou, o ChatGPT era somente um modelo de linguagem, ele não fazia nada, ele só conversava, nem acessava a internet, era um modelo subinteligente, mas que não tinha nenhum acesso a nada. Depois eles criaram essas formas que você pode chamando funções, né? Então essa foi também uma mudança entre os modelos os chats focados em tarefa e os chats, porque quando você fala modelo focado em conhecimento, talvez a gente esteja usando palavras iguais para designar coisas diferentes, porque eu já usei essa palavra baseada em conhecimento. Por exemplo, baseado em conhecimento seria o chat GPT puro, né? Aquele chat GPT que era só modelo de linguagem mesmo. Não, mas não. Estamos falando o nosso baseado em conhecimento é diferente. Baseado em conhecimento é quando o programador desenha ou representa o conhecimento de uma forma cognitiva, de uma forma que a gente manualmente, manualmente, sem aprendizado. Mesmo que seja automaticamente, mas de uma forma que a gente consiga fazer lógica formal. Pronto. Baseado em conhecimento é lógica nebulosa, não? Inferência. Hã? Lógica fuzzy, essas coisas não, nada disso. Não é lógica fuzzy. Esse eu nunca usei esse tipo de bot, não. Então vamos colocar baseado em regras, que aí fica simples. É baseado em regras, pronto. Quando eu falo baseado em conhecimento, é baseado em regras. O conhecimento o desenvolvedor, o construtor do chatbot, modela seus fluxos conversacionais. Ele sabe o que o chatbot vai responder. Ele usa uma ferramenta. Mas ele não aprende, mas ele nunca aprende. Ele aprende só se o... O processo de aprendizado é mais fácil ele aprender baseado em regras do que aprender no modelo LLM. O modelo LLM, para ele aprender, ele tem que ser retreinado e o processo de treino é custoso, meses, né? Dependendo do recurso computacional aí, anos. O baseado em regras, ele aprende. Inclusive, aprender no processo baseado em regras é mais simples. Ele aprende com um recurso chamado RDF. Pronto, olha só, que eu já tenho um tempinho que eu tô buscando as palavras, mas eu vou dar um exemplo alegórico. Imagine que eu escrevo lá, que eu coloco, olha, João é filho de Maria, Pedro é filho de Maria, certo? Eu coloco essa regra, ó, João é filho de Maria, Pedro é filho de Maria. Eu consigo, então, fazer uma inferência, né, utilizando algumas técnicas. Se João é filho de Maria e Pedro é filho de Maria, quantos filhos Maria tem? 2. Então, ele fez uma inferência, ele trouxe uma informação a partir da base de conhecimento registrada pelo usuário. Essa informação não foi codificada. Nesse processo, ele pode aprender com certa facilidade. É só o usuário dizer, olha, Maria tem 4 filhos. E ele já consegue embutir essa regra que ele aprendeu durante o diálogo na sua base de conhecimento. Inclusive, esses chatbots mais antigos, Xiaoc, da Microsoft, que eles botavam no Twitter, rapidamente ele virava um chatbot preconceituoso, racista. Por quê? Porque ele aprendia durante a conversa com o usuário, entendeu? Assim, vamos lá, o processo de aprendizado porque é importante a gente definir as palavras. Hoje, esses termos são muito comuns, né? E há uma certa, um uso indiscriminado. Mas aprender... Então, hoje o chatbot, hoje um GPT, ele tem dificuldade de aprender, né? Ele não aprende com a interação, ele já foi treinado. Ele faz inferências a partir da entrada do usuário. Faz sentido, mais ou menos? Deu para esclarecer Então, assim, ambos aprendem, né? De formas diferentes. Inclusive, o baseado em regras, de forma lógica. Uma lógica que já é conhecida. A gente já sabe fazer inferência, né? Lá de Aristóteles, lá de lógica.
A gente embute regras. Só que o problema é que um chatbot baseado em regras, as regras começam a crescer de forma, né? O Alice, que foi um chatbot que passou ali mais ou menos ali no teste de Turing, né? Para ficar mais fácil, ele tinha 60 mil regras. Então, Você fala Elise e aquele é o bot terapeuta, né? Que supostamente era um psicólogo, um terapeuta. Não estou falando do Elise, eu estava falando o Ah, tá. Alice. O Alice é Elise, outro, né? o Elise, em 1960, ele causou um furor, né? Na comunidade científica, matéria de jornal. É porque hoje a gente tem acesso à internet e a gente tem uma explosão, né? Um outro nível de uma coisa exponencial. Mas ele também impressionou, né? Com as suas técnicas rudimentares disponíveis naquela época. Só que ele tem limitações, né? O Elise tem uma série de limitações. O GPT hoje é a abordagem mais moderna, mas nesse meio tempo aí a gente tem várias técnicas que a gente ainda usa para atender a necessidade do usuário. Entende? Mas aprender é mais fácil com baseado em regras do que com o GPT. Né? A gente definiu o que é aprender, né? O que é aprender, né? É porque assim, existem recursos de representação de conhecimento formais bastante robustos, como a ontologia. Né? Eu faço um conjunto de regras lógicas e posso fazer inferências a partir dessa ontologia, como se fosse uma árvore de conhecimento.